Boa noite, professor. Boa noite, Micael, tudo bom? Tudo ótimo. O senhor me ouve bem? Ouço. Uhum. Ok, então. Eu também consigo te ouvir bem. Então, eu vou introduzir o professor e daí a gente pode continuar, tá bom? Ok. Muito bem. Eu gostaria dizendo que é uma honra tê-lo aqui com a gente. Nós, membros do PET Paideia, agradecemos muito o senhor ter aceito o nosso convite, assim, de tão última hora, né? Mas que bom que deu tudo certo. Podemos tê-lo hoje aqui conosco. Esse é o nosso queridíssimo professor Marciano Adílio Spica, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, da Unicentro, que vai conversar um pouco com a gente sobre diversidade religiosa e democracia. Ele tem experiência nas áreas de ética, filosofia política, filosofia da linguagem e filosofia da religião. Ademais, o professor também é membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião e do GT Wittgenstein da ANPOF. Então, é isso, estamos ansiosos para ouvi-lo e agora passo a palavra para o professor. Bom, obrigado, Micael, pelo convite. Obrigado ao PET, né, Paideia, pelo convite, né, para poder falar com vocês, bater um papo, né, com vocês aí a respeito desse tema que eu acho de extrema importância, principalmente na atualidade brasileira, que é a questão da democracia e diversidade religiosa. Bom, eu, quando recebi o convite, fiquei me perguntando, né, como que eu organizaria um pouco a minha fala aqui, até porque na semana passada eu acabei fazendo outra live com o grupo PET aqui da Unicentro, com um título um pouco similar. Mas eu não vou, prometo não repetir, né, a live, não é uma repetição, tá? Aqui, na verdade, eu vou me focar mais no título da live mesmo, né, que foi democracia, né, o que é democracia e diversidade religiosa, certo? Bom, então dado talvez a minha tradição filosófica, de onde eu mais estudei filosofia, que é de filosofia analítica, né, eu tendo a sempre começar esclarecendo alguns conceitos, certo? E eu vou justamente começar a esclarecer esses dois conceitos, o conceito de democracia e o conceito de religião, certo? E então introduzir a noção de diversidade religiosa para justamente nós vermos, eu espero que assim eu consiga mostrar para vocês a importância dessa temática, né, para a filosofia, certo? Certeza. Então, digamos assim, a primeira pergunta que nós deveríamos nos fazer, por que a diversidade religiosa, enquanto temática, interessa a filosofia política, certo? E, em especial, a questão da democracia, certo? Acho que essa que é a questão, digamos assim, que motiva, no fundo, a nossa discussão aqui. Bom, essa temática não é novidade, digamos assim. Nós temos uma vasta literatura tentando discutir isso, certo? Mas é uma literatura que há de se dizer que é contemporânea. Nós não temos uma literatura tão antiga justamente para discutir essa questão. Talvez as primeiras discussões sobre diversidade religiosa em filosofia política, da forma, né, como nós vamos tratar aqui, nós tenhamos lá na modernidade, com as guerras religiosas, né, pré-modernidade, pré-iluminismo, e aí os filósofos iluministas tentando justamente achar uma forma de resolver isso, né? E a gente pode ver isso lá nos escritos, né, do Locke, do Voltaire, por exemplo, sobre tolerância, certo? Né? Só que veja, lá nós tínhamos uma diversidade religiosa que era aquilo que dentro das discussões filosóficas sobre a diversidade se fala de uma pluralidade interna, né? Por quê? Porque, na verdade, se vocês lerem os textos do Locke e do Voltaire, as grandes discussões são justamente numa questão de tolerância para que entre grupos cristãos, né? Porque, no fundo, as guerras, né? As guerras europeias, né? Lá
pré-modernas, né, início da modernidade, são entre grupos justamente de cristãos. Sabe? Da reforma, né, você tem então as reformas, você tem justamente essas discussões. Bom, então a literatura sobre diversidade religiosa e política, ou filosofia política, né, elas são bem recentes, e no Brasil a maioria dessas discussões é dominada, né, ou a maior parte das discussões é feita a partir de dois autores, que é o Habermas e o Rawls. Certo? Né? E o conceito de esfera pública e como que a religião deveria participar da esfera pública majoritariamente. Se você procurar no Google rapidamente, você vai ver que em língua portuguesa, no Brasil, o Habermas e o Rawls dominam esse debate. Bom, vocês vão ver que eu vou falar muito pouco do Habermas e do Rawls aqui, certo? Tá? Talvez para o bem, talvez para o mal, né? Não sei, vocês tirem as conclusões depois. Né? Mas por que eu vou falar pouco do Rawls nessa questão de democracia e diversidade religiosa? Porque eu quero me focar em outros autores, em outros enfoques que não esses mais conhecidos nossos, apesar de que, claro, vai ter muita concordância, né, com aquilo que Habermas, com aquilo que Rawls fala, e algumas diferenças, né, que claramente vocês vão ver. Certo? Bom, então vamos lá. A primeira coisa a se falar, o porquê que é importante a diversidade religiosa para a filosofia, basicamente a gente tem que pensar um pouquinho no que é a religião, certo? Para os crentes religiosos. Por quê? Porque quando a gente fala em democracia, a gente está falando num sistema político que tende a ser plural, ou que tem, né, um sistema que dê voz aos diferentes grupos, aos diferentes sistemas de crenças. Certo? Então, veja, né, a gente tem que pensar, então, justamente o que é a religião para esses crentes. Certo? Muitas das nossas discussões, até mesmo na filosofia, elas tendem a ficar bastante restritas, né, àquela discussão sobre Deus, né? Certo? Se Deus existe, se Deus não existe, e assim por diante. Só que quando você vai para a realidade religiosa, certo? E para o efeito que as religiões têm na psique e na vida das pessoas, né, o conceito da existência ou não de Deus, para muitos autores contemporâneos, ele está em segundo plano. Certo? Tá? Inclusive, para mim, eu tenho sempre a pensar que o religioso pensa em Deus muito tardiamente na vida. Ele aprende várias outras coisas e só depois, né, é que ele aprende se Deus existe ou não. Certo? E aí você já tem um conjunto enorme de questões que estão sendo colocadas, né, na cabeça desse sujeito, né, que estão sendo pensadas por esse sujeito antes dele pensar na existência de Deus. Certo? Tá? Então, a religião, aqui eu vou tentar trazer para vocês a religião, na verdade, tá, como uma imagem de mundo, certo? Que dá ao religioso certo sistema de referência moral e político. Certo? Nesse sentido, vamos para aqui, como a gente está falando de filosofia prática, vou me restringir a isso, na verdade, certo? Certo sistema de referência moral. E a gente tem que pensar nele, né, no fundo, sempre um pouquinho a partir da história das religiões. Pensem que as religiões, até a modernidade, no mínimo, até a modernidade, em várias partes do globo, eram sistemas não meramente de crença em Deus ou de crença em deidades, mas eram sistemas morais e sistemas políticos também. Certo? Ou seja, né, a religião vai dar, na verdade, tá, uma visão unificada de mundo. Certo? Esse era o objetivo pré-moderno, tá, da religião. Certo? Aquilo que Michel Gaucher, por exemplo, vai chamar de uma economia geral do fato humano. Né? Ou seja, a religião, no fundo, ela conseguia estruturar indissociavelmente, tá, a vida material, a vida social e a vida mental dos sujeitos de crença. Certo? Tanto é que, no fundo, em várias culturas, em várias civilizações, você tem essa ligação muito forte, né, entre justamente, né, todos os aspectos. Né, a vida moral, a vida social, a vida espiritual. Certo? Então é meio que uma ilusão a gente pensar na religião simplesmente como uma crença em algo transcendente. Certo? Por quê? Porque os sistemas complexos
do que puramente essa crença em objetos ou em seres transcendentes, certo? Bom, qual que é a questão que nós temos contemporaneamente? Se a gente pensar na religião como aquela que dá um sistema de referência aos sujeitos, tá? Você tem que pensar nela de duas formas. Primeiro, a religião ela perde, tá, a exclusividade na contemporaneidade e na modernidade. O que isso quer dizer? Certo? A religião não é a única coisa a dar, né, aos sujeitos políticos e aos sujeitos morais, tá, uma imagem de mundo e um sistema de referência. Certo? Nós temos várias outras coisas, a arte, a ciência, né, os sistemas ateus e agnósticos, enfim, né, tudo isso forma hoje a imagem de mundo do sujeito. Certo? Para além disso, tá, a contemporaneidade tem uma outra característica. Se a gente pensar só em termos religiosos, nós vamos ter, no mesmo espaço geográfico e numa mesma organização sociopolítica, um conjunto enorme, né, ou bem grande, pelo menos, né, de religiões diferentes, certo? Todas elas com suas imagens de mundo e com os seus sistemas de referência, fazendo o quê? Competindo, aqui eu coloco entre aspas esse competir, porque eles não estão numa competição, tá? Mas estão competindo no debate público, certo? Estão competindo no debate público pelo melhor argumento, tá, sobre modos de vida, sobre sistemas morais e assim por diante. Certo? E aí começamos, então, justamente a esclarecer por que esse tema é importante para a filosofia política. Por quê? Porque, justamente, se as religiões são sistemas de crenças, né, ou, né, imagens de mundo que dão sistemas de referências morais e políticos, certo? Tá? Que também dão sistemas de referências morais e políticos, tá? E nós temos, no fundo, na contemporaneidade, vários sistemas no mesmo local, na mesma nação, por exemplo, como no Brasil, competindo entre elas, tá, por qual é o melhor sistema de referências e a melhor imagem de mundo. Necessariamente isso vai gerar um problema, né, que nós temos que pensar, né, filosoficamente. Certo? Veja. E, claro, a gente não pode esquecer dos não religiosos aqui, que também vão estar competindo por suas imagens de mundo e por seus sistemas de referências com os religiosos. Certo? Então, o caldeirão está pronto, digamos assim, né? E esse caldeirão é bem interessante para a filosofia, tá? E para os nossos debates, né, que a gente pode fazer em filosofia política. Certo? Agora, uma coisa interessante que a gente tem que pensar, e aí já vou passando para o segundo conceito da nossa live, que é democracia, certo? É que a ideia de ter sistemas de referências, né, competindo dentro de não é um mal para a democracia. Certo? Não é um mal para a democracia. Na verdade, você não consegue pensar na democracia sem pensar necessariamente em sistemas de referências, em sistemas de mundo competindo entre eles. Se nós tivéssemos um único sistema, uma única visão de mundo, certo? Dominante, e que não deixasse espaço para outras visões de mundo aparecerem no debate, nós não teríamos democracia, nós teríamos qualquer outra coisa, mas não democracia. Ou seja, né, a democracia vive da pluralidade, certo? Tá? Ou seja, nós precisamos da pluralidade para sermos democratas, digamos assim, para termos um sistema democrático. Tá? Aquilo que, por exemplo, eu acho muito legal, né, que o Roger Trigg diz, que a pluralidade é, ao mesmo tempo, o fermento da democracia, certo? Ou seja, aquilo que faz com que a democracia cresça enquanto sistema democrático, e é, ao mesmo tempo, o produto da democracia. Por quê? Porque, justamente, o sistema democrático é aquele que permite que diferentes imagens de mundo, certo?
estejam presentes no mesmo espaço, possam florescer no mesmo espaço e debater no mesmo espaço. Certo? Tranquilo? Então, veja. Então, aqui nós já temos basicamente como que eu quero trabalhar, né, essa relação entre diversidade religiosa e democracia. Certo? Tá? Basicamente, então, o que eu estou dizendo é, por um lado, nós temos as religiões como sistemas de crenças, né, com imagens de mundo, com sistemas de referências, tá, diversos, competindo entre eles e eles com os não religiosos e os não religiosos com eles. Tá? Isso é bom para a democracia. Então, essa é a primeira coisa que justamente eu queria dizer. Isso é bom para a democracia porque democracia é plural. Certo? Uma segunda coisa sobre o conceito de democracia, certo? É que democracia é um projeto, digamos assim, tá? Ou democracia é um constante processo, certo? Democracia não é algo pronto. Tá? Talvez esse tenha sido, analisando retrospectivamente, o grande erro nosso no Brasil, que a gente, quando redemocratizou, a gente pensou, chegamos à democracia. Certo? E, de certa forma, a gente teria que pensar, ou teria que ter pensado que, bom, né, na verdade, chegar à democracia é só o primeiro passo. Certo? Tá? Porque, no fundo, a democracia é um constante processo de debate, de discussão, de construção. Certo? Então, talvez, né, a gente devesse não entender a democracia como algo já posto, algo já colocado, mas algo que precisa, né, ser construído constantemente. Certo? Tá? E essa construção constante prescinde daquilo que a gente vai chamar aqui de desacordo. Certo? Ou seja, né, uma democracia sem desacordo, certo? Não é uma democracia. Certo? Nós chegássemos a um acordo completo entre todos, tá? Nós não teríamos mais por que ter todo o aparato democrático que nós temos, tá? Para lidar com as questões que nós temos. Certo? Bom, então veja, né? No fundo, a diversidade religiosa, então, entra nessa questão da democracia justamente porque ela é, junto com outras formas de pensar o mundo, tá? Uma forma de pensar o mundo que quer ter voz no debate público. Certo? É claro que alguém aqui poderia já me perguntar rapidamente, né, um pouquinho de história da filosofia, poderia dizer, professor Marciano, mas isso é muito estranho, por quê? Porque o senhor está deixando de lado tudo aquilo que a modernidade já nos ensinou, né, que o iluminismo já nos ensinou, que no final das contas, né, a religião é uma questão de esfera privada e não entra no debate público. Certo? Bom, muitos autores contemporâneos têm repensado isso. Certo? Inclusive aqueles que eu citei, como Habermas e Rawls, tá? Mas aqui, né, temos Roger Trigg, temos Nicholas Wolterstorff, enfim, vários e vários autores têm repensado justamente o lugar da religião no debate público. Certo? Basicamente, em termos práticos, é porque parece muito difícil negar o fato de que as diferentes religiões fazem afirmações de crenças práticas ou de crenças políticas e morais que tendem à objetividade, né? Ou seja, as religiões, elas afirmam certas coisas do ponto de vista moral e político que não é meramente algo do tipo, eu gosto de bananas, certo? Ou eu gosto de sorvete. Se você não gostar, tudo bem. Não. As religiões, por exemplo, elas afirmam certas coisas que elas querem que não só a sua comunidade acredite, mas que sirva justamente como um guia, digamos assim, político ou moral, né, para a sociedade como um todo. Certo? Os sistemas religiosos são sistemas de crenças partilhados, a gente costuma dizer, né? São compartilhados. O religioso compartilha sua crença com outros religiosos, certo? E com outras pessoas, né? Certo? Eles querem convencer. Quem nunca teve, né,
na sua casa pessoas batendo, pedindo para ler, né, um trecho da Bíblia, né, ou para conversar com você, né, Deus, ou sobre alguma coisa nesse sentido, certo? Tá? Veja, esse ato de bater no portão é justamente aquilo que eu estou dizendo. Eles estão tentando te convencer. Eles têm argumentos que tendem à objetividade. Eles querem objetividade naquilo que eles não estão meramente, né, falando de uma esfera privada. Mas uma coisa mais importante ainda, que esses autores têm chamado a atenção, é para o fato de que parece que o religioso não consegue deixar de lado todo o seu aparato conceitual, o seu aparato de crenças, para então entrar no debate público, tá, de uma forma tal que livre-se completamente de todos, né, de todo esse aparato religioso. Certo? E quem tem falado isso mais do que os filósofos são os sociólogos da religião. Certo? Tá? Mais do que a filosofia da religião, mais do que a filosofia política, parece que a sociologia da religião, tá, tem levado muito a sério o fato, tá, da religião entrar, tá, no debate público, certo? Tá, de alguma forma. Tá? Eu gostaria, se você me permite, Miguel, só chamar a atenção para dois sociólogos da religião que têm discutido essas questões de uma forma bem interessante. Tá? Um é o Peter Berger, tá, num livro chamado Os Múltiplos Altares da Modernidade, tá, onde ele vai defender, né, ele vai mostrar, na verdade, tá, além de, claro, né, de uma bela análise sobre o quanto nós temos contemporaneamente uma grande diversidade religiosa que influencia os modos de vida, né, dos nossos sistemas políticos e sociais, tá? Mas ele tem uma confissão que eu acho muito agradável de se ler, tá? Por uma espécie de humildade que depois eu vou falar novamente lá no final da minha apresentação, que é o seguinte, olha só o que ele diz, eu vou ler um trechinho só aqui, tá, do livro dele. Tá? Ele diz assim: na primeira fase do meu trabalho na sociologia da religião, eu admiti a validade do que então era chamada a teoria da secularização. Sua ideia básica era muito simples. A modernidade acarretava necessariamente um declínio da religião. Eu não estava sozinho nisso. Esta teoria, numa formulação ou noutra, foi admitida por quase todos aqueles que estudam a religião no mundo moderno, pelos filhos do iluminismo, que acolheram bem o suposto fato do declínio da religião. E aí ele segue, né? Houve, na verdade, fatos que sustentavam a noção de secularização, mas retrospectivamente nós interpretamos mal estes fatos. O nosso principal erro foi que compreendemos mal o pluralismo como sendo apenas um dos fatores que sustentavam a secularização. De fato, o pluralismo, a coexistência de diferentes cosmovisões e sistemas de valores na mesma sociedade, é a maior mudança provocada pela modernidade em religião. Veja que aqui ele está dizendo o seguinte: o que a modernidade trouxe, factualmente falando, tá, não foi um declínio da religião, certo? Mas justamente um pluralismo, a coexistência de diversas religiões, né, no mesmo espaço público, certo? Tá? E ele diz, né, levei 25 anos para concluir que a teoria da secularização tornou-se empiricamente insustentável. O que aconteceu foi muito menos dramático. Ficou cada vez mais evidente que os dados, com algumas exceções, particularmente a Europa e uma determinada intelectualidade internacional, o nosso mundo não é nada secular. Ele é tão religioso como outrora e em alguns lugares mais ainda. Veja, aqui é um sociólogo da religião falando, certo? Não é um filósofo da religião, mas também falando dos fatos, né? Aquela pergunta que muitos me fazem: bom, mas professor, mas não houve um declínio da religião, né? As pessoas não têm tido menos fé e assim por diante? Sim, em alguns lugares sim, talvez não, né? Mas assim, veja, né? Não parece ser muito claro isso. E veja, tem outro sociólogo da religião, tá,
que tem um livro que se chama Secularism or Democracy, né? Que é basicamente, ele tem uma tese de governança associativa, né, na diversidade religiosa, e ele tem uma parte que ele briga com nós da filosofia, né, num artigo dele, tá, chamado Diversidade Religiosa e Pluralismo Democrático Institucional. Né? O nome dele é Weitbader, tá, e o Weitbader tem um xingamento, digamos assim, para nós filósofos. Olha só o que ele diz, né? Os filósofos políticos deveriam aprender duas coisas com a sociologia crítica da religião. Né? Muitas das sociedades modernas são normalmente entendidas como secular, mas, contrariamente à mitologia predominante, nós não podemos detectar qualquer declínio inevitável das crenças e práticas religiosas, nem qualquer privatização inevitável da religião. Tá? O que o Bader está dizendo? Está dizendo assim, olha, bom, por mais que nós falemos desse declínio, por mais que nossa sociedade secularizada, parece, no final das contas, que nós não temos um declínio das religiões e nós não temos uma privatização da religião. Veja que isso é enquanto factual. Certo? Tá? Que nós não estamos falando de dever ser, estamos falando, por enquanto, só de ser. Tá? Justamente para nós introduzirmos o debate que eu vou colocar depois, né? As ideias que eu vou tentar colocar depois. Então, veja só, né? A segunda que nós filósofos deveríamos aprender, tá? É que, basicamente, nas sociedades modernas, ou nas sociedades contemporâneas, tá? Há variadas relações entre igreja e Estado. Certo? E essas relações podem ser verificadas empiricamente. Inclusive, ele tem um texto onde ele mostra, né, faz uma análise, eu acho fantástica, de várias constituições, né, de vários locais, né, do Ocidente, mostrando como que nessas constituições você tem a entrada das religiões, certo? Ou valores religiosos, ou, de certa forma, um espaço para as religiões. E ele diz, esta diversidade religiosa é a característica marcante em arranjos constitucionais, legais, administrativos e culturais contraditórios, mesmo em estados em que todos compartilham de princípios liberais. Certo? Então, o que ele está dizendo? Olha, bom, factualmente, uma ligação muito forte, apesar de muitas vezes negada, né, entre igreja e Estado, entre religião e Estado. A gente está num país onde isso é claramente óbvio. Certo? Tá? Onde não só nós temos isso legalmente institucionalizado, mas nós temos também, na prática, isso é muito comum, essa relação, digamos assim, entre religião e Estado. Certo? Então, veja, todo esse contexto, digamos assim, contemporâneo, parece não negar, né, aquilo que o iluminismo dizia, mas pelo menos colocar em xeque, né, o fato de que é possível para nós separarmos, né, ou deixarmos a religião meramente, né, numa esfera privada. Certo? Agora, o que isso traz para nós, para a filosofia, né, na verdade? Né? Isso traz grandes questões de filosofia prática, de filosofia política. Por exemplo, a primeira delas, é óbvio, né, é qual o lugar dos discursos religiosos no debate público. Certo? Ou seja, qual o espaço que nós devemos dar para o discurso religioso no debate público, numa sociedade onde nós temos uma diversidade religiosa. A segunda coisa, né, uma segunda questão possível, certo, é como que deveria ser a relação interreligiosa, certo? A relação interreligiosa no debate público. Como que as religiões deveriam se comportar entre elas, certo? No debate público. Qual é a relação, né, das religiões com visões de mundo não religiosas, certo? E das visões não religiosas com as religiões? Que tipo de relação elas deveriam ter no debate público? Certo?
como deve ser a relação do Estado, por exemplo, em relação à diversidade religiosa. Certo? Veja, só para brincar um pouquinho aqui, nós hoje, se a gente pegar o nosso calendário anual de feriados, por exemplo, no Brasil, tá? Nós temos e não quero entrar no debate sobre se isso é certo ou errado, só quero chamar atenção para isso. Mas veja, né? Mesmo sendo um Estado plural, o nosso calendário é extremamente católico cristão, né? Certo? Tá? Com feriados católicos, né? E assim por diante. Tá? Como é que ficam os feriados das outras religiões? Certo? Tá? É uma questão, por exemplo, lá de prática, claro, de filosofia política prática, né? Mas né, é algo que é interessante, né, se pensar. Certo? Outra coisa que para mim realmente tem me incomodado muito, né? A ideia de liberdade religiosa, né? Ou liberdade de crença, né? Que, por exemplo, está colocada na nossa Constituição, e na maior parte, né, os filósofos políticos modernos e contemporâneos defendem isso, né? É suficiente para nós tratarmos a diversidade religiosa? Certo? Essas são algumas das questões, digamos assim, que a diversidade religiosa, digamos assim, traria, tá, para a questão da democracia. Se nós ligarmos aí diversidade religiosa e democracia. Certo? Tá? E responder essas questões não é nada fácil. Certo? Tá? E, basicamente, a filosofia tem tentado, de alguma forma, fazer isso. Certo? A maioria das teorias, né, a respeito disso são aquilo que eu chamaria de teorias inclusivistas, tá, da religião, tá, na contemporaneidade. Ou seja, basicamente, autores como Habermas e Rawls são autores que tentam incluir, tá, a religião no debate público, certo? E, de certa forma, fazer com que elas tenham um espaço nesse debate. Agora, né, esse inclusivismo é suficiente? Tá? Essa inclusão da religião no debate público é suficiente? Muitos religiosos e muitos teóricos, né, contrários, por exemplo, a Habermas e Rawls, têm dito que ambos, né, apesar do Habermas menos do que o Rawls, têm dado um peso muito grande àquilo que o religioso precisa fazer para entrar no debate público, certo? Algo que não é exigido, por exemplo, tá, de outras visões de mundo não religiosas, como, por exemplo, né, só para citar um aqui, né, marxistas e liberais. Certo? Tá? Eles não precisam, por exemplo, traduzir, né, ou né, se adequar a uma linguagem X para entrar no debate público. Certo? Tá? Eles simplesmente entram no debate público e colocam as suas posições. Certo? E tem autores que tentam pensar isso de uma forma menos inclusivista e mais pluralista. Certo? Está dois aqui que eu gosto muito nesse sentido, que é justamente, né, o Roger Trick, que eu já falei aqui um pouquinho dele, tá? E também um filósofo alemão, tá, que é o Perry Schmidt-Leukel. Tá? Esses dois autores têm tentado dar uma perspectiva um pouco mais pluralista, tá, de entrada da religião no debate público. Em que sentido? Primeiro, esses autores têm pensado que o religioso, né, contemporaneamente, é claro, ele não é alguém que vive isolado do mundo, do resto do mundo. Tá? Ou seja, né, um católico hoje, ao mesmo tempo, é alguém que trabalha, alguém que, né, vai no médico, né, é alguém que lê os jornais, né, enfim, né, dificilmente o religioso contemporâneo é alguém que vive somente religiosamente, exceto poucas pessoas, né, que vivem isoladas da sociedade. As outras são religiosos e são pessoas comuns, digamos assim, do dia a dia. São cidadãos comuns do dia a dia. Certo? Então, veja. Basicamente, o que você tem aqui? Tem uma ideia de que o religioso é alguém que participa já no sentido do mundo público, né, da vida, certo? Tá? Digamos assim, a imagem de mundo do religioso contemporâneo hoje é uma imagem de mundo fluida e criada por vários, né,
sistemas de referências diversos, a sua religião, a ciência, o capitalismo, o sistema econômico, né, a educação laica, né, e assim por diante. Ou seja, né, você vai ter nas sociedades plurais justamente pessoas muito mais preparadas, digamos assim, para isso. Né? Mas isso não impede, por exemplo, que o religioso tenha algumas questões, né, que são puramente dele, né? Ou seja, né, que são puramente religiosas, digamos assim, algumas motivações puramente religiosas. Tá? Certo? Então, veja, esses autores dizem, olha, por que não justamente você entrar no debate público e pensar no debate público de uma forma um pouco diferente, certo? Justamente de uma perspectiva um pouco mais plural, digamos assim, do que meramente inclusivista, como querem, né, alguns autores. Tá? Mas o que isso, a que isso levaria, de certa forma? Né? Isso levaria, primeiro, tá, a, a um processo de discussão interna às próprias crenças religiosas, e a gente não pode fugir desse debate. Né? Ou seja, né, internamente ao debate religioso, né, as teologias, digamos assim, tá, é preciso fazer um debate sobre qual que é o comportamento do religioso, tá, numa sociedade plural, certo? Ou seja, né, aquilo que o Schmidt-Leucker vai dizer, que o religioso vai, e ele é um teólogo também, né, ele vai dizer, o religioso vai precisar repensar, tá, algumas coisas, né, do seu modo de ver o mundo. Tá? E uma das primeiras coisas que ele vai ter que abrir mão é de uma ideia exclusivista de que ele é o dono da verdade. Certo? Tá? De que toda a verdade pertence ao sistema de referência dele, certo? E os outros sistemas de referências estão todos errados. Certo? Então ele vai ter que justamente, digamos assim, aquilo que eu falo sempre, que é, de certa forma, não se achar mais o centro do universo. Tá? Ou seja, né, ele vai ter que deixar o centro, né, justamente para poder conviver nesse debate público. Certo? Então, basicamente, né, ele vai fazer o quê? Né? Não vai ser mais um exclusivista. Né? Na semana passada, né, vocês podem procurar, né, lá na página do PET Filosofia Unicentro, eu justamente fiz uma live justamente trabalhando essas diferenciações entre exclusivismo, inclusivismo e pluralismo, né, e como que elas afetam, né, a filosofia prática. Mas, basicamente, eu não quero retomar todo esse debate, mas aqui o que se pede, né, em primeiro lugar, é justamente isso, né? Eu deixo de lado, né, o meu exclusivismo, eu preciso deixar de lado o fato de que eu sou o dono da verdade e me colocar numa posição que me abra ao debate, certo? Só que isso não é fácil para os sistemas religiosos, e é importante dizer isso, tá? Que basicamente você tem alguns detalhes importantes. Se você estiver falando, né, de religiões teístas reveladas, tá? Você tem a verdade revelada por Deus. Né? E se Deus, que é onipotente, onisciente, né, onipresente, enfim, que sabe tudo, me revelou a verdade, né, por que, né, a gente tem que pensar assim, por que, se Deus fez isso por mim, por que eu vou ficar ouvindo outras pessoas, né, certo? Se Deus já me deu a verdade. Então é um processo teológico muito difícil interno às religiões. Certo? Não é fácil, digamos assim, você fazer esse processo, né, religiosamente falando. Tá? E tem várias coisas, né? Porque os religiosos vão dizer, bom, se eu fizer isso, eu perco identidade, né? Eu tenho uma fé muito fraca, né? E assim por diante. Então, precisa se fazer um trabalho desses, certo? Bom, veja, então, esse trabalho interno precisa ser feito. Tá? Só que é um trabalho que não é só do religioso, e é isso que eu queria chamar a atenção aqui também. Tá? Ou seja, o religioso fazer esse trabalho interno, de certa forma, né, de uma purificação pragmática, né, para que eu consiga conviver nessa sociedade, eu preciso, de alguma forma, né, não achar que em questões, pelo menos, de filosofia, em questões práticas de ética e política, eu não sou dono da verdade, tá? Mas é algo também que o não religioso precisa fazer, que nós, filósofos, precisamos fazer em relação ao religioso, certo? Tá? Por exemplo, né, considerando o religioso alguém apto conosco, certo? Alguém apto a debater conosco.
certo? Tá? Então, nós precisamos também, né, numa sociedade democrática, parece que todo cidadão, no fundo, que precisa fazer o quê? Né? Um certo exercício daquilo que eu vou chamar aqui, tá? Emprestando um termo, né, do Roger Trigo, da mesma forma que ele, tá? De humildade epistêmica, certo? Tá? O que é a humildade epistêmica? A humildade epistêmica, tá, é aquilo que garante para mim, tá, ou para nós, no debate público, tá, que nós entremos no debate, tá, não livres das nossas verdades ou não dizendo assim, tudo é válido. Não, nós entremos no nosso debate com as nossas verdades, com as nossas crenças, certo? Mas abertos a, tá, discutir as nossas crenças, certo? Tá? Ou seja, numa atitude de não dogmatismo em relação às nossas crenças, certo? A humildade epistêmica, né, basicamente pede para nós que nós, ao invés de dizermos que nós somos os donos da verdade, ou que nós temos a verdade completa sobre o mundo, pede que nós digamos assim, né, eu estou em busca da verdade, certo? Veja que a humildade epistêmica, para vários autores que trabalham nela, é justamente uma posição de investigação sobre a verdade, então de passividade em relação ao conhecimento. Ao contrário, é justamente uma posição, uma atitude de investigação, certo? Tá? Ou seja, eu me coloco numa posição de que eu tenho algo a aprender com os diferentes sistemas de crenças, certo? Tá? E isso me faz justamente fazer o quê? Investigar esses sistemas de crenças, entender esses sistemas de crenças, certo? Eu tenho defendido, né, tenho tentado defender que a humildade epistêmica nos leva a algo que é maior do que a tolerância moderna, certo? Tá? Por quê? Porque a tolerância nada mais nos pede do que suportar o diferente, certo? Tá? Ou seja, eu simplesmente, apesar de não gostar da sua existência, apesar de eu querer um mundo que fosse um mundo somente das minhas crenças, eu te suporto, tá? Porque a gente não se mate, digamos assim, tá? Eu vou suportar você e a gente vai viver nessa sociedade. Só que a tolerância não é uma virtude propositiva, certo? Tá? Não é uma atitude de diálogo, não é uma atitude em que eu vou ao encontro do outro para ouvir o outro, tá? Certo? Tentar entender o outro enquanto o outro também me ouve e tenta me entender, certo? Tolerância não exige isso, certo? A humildade epistêmica exige. Então ela exige, na verdade, tá? um novo valor que seria algo além da tolerância. E aqui eu não estou dizendo que a tolerância não é importante, tá? Costumo dizer que tolerância é somente o primeiro degrau, tá? Na discussão, tá, da democracia. Ou seja, né? Bom, antes que nada, a tolerância, né? Ou seja, né, antes que nós fiquemos nos matando, toleremos, já é um grande passo. Yeah. Certo? Tá. Mas, né, para além desse, ganhamos de algo a mais. Tá? Que alguns autores, por exemplo, né, têm chamado a atenção, tá? Por exemplo, né, a Adela Cortina, né, a Devô tem chamado a atenção também para o fato do respeito, né, o respeito ativo, que é justamente o fato de você não simplesmente tolerar o outro, mas tentar entender o outro, compreender o outro. Né? A Adela Cortina, inclusive, tem um belo texto mostrando como isso seria interessante na educação, né? Se nós colocássemos os nossos filhos em escolas extremamente plurais, né? Com diversas religiões, diversas raças, enfim, né? Diversas posições econômicas, né? Dentro da sociedade. Se todo mundo fosse numa escola assim, tá? Provavelmente as crianças desenvolveriam um senso de pluralismo muito maior do que como hoje a educação, principalmente na Europa, é organizada, né? Você tem justamente a escola islâmica, a escola católica, né? A escola pública, que é, né, somente mais para os pobres e tal, né? Em alguns países, é claro. E no Brasil, por exemplo, a gente tem escolas, né, que
é a elite da elite que vai, né? E a gente às vezes fica pensando que é maldade das pessoas, e às vezes não é maldade, é só justamente algo que as pessoas não percebeu, né? A pessoa não percebeu a miséria mesmo. Né? Você pensar, pessoas super ricas hoje, filhos de pessoas super ricas, são educados de uma forma tal em que a miséria nem as toca, né? Elas nem chegam a conhecer a miséria, certo? Então, veja, no fundo, aqui, né, eu fugi um pouquinho do assunto, né, mas assim, é justamente onde você vai pensar, né, algo a mais do que a tolerância. Por quê? Porque você precisa conviver. E a democracia pede isso. Como eu falei lá no início, democracia é um processo, ela está em constante construção. E se democracia é um processo e está em constante construção, eu preciso dialogar para construir, certo? Tá? E por isso, né, que de certa forma, eu preciso fazer, né, aquilo, né, que Smith Leuco chama, né, de um fenômeno transformativo, né, de mim mesmo e dos sistemas de crença, certo? E que é muito mais do que tolerância. Ele tem uma passagem que eu adoro, que eu acho fascinante, que eu sempre, quando eu leio assim, como que eu não pensei nisso antes, né? As coisas que você lê na filosofia, você diz, olha, né, o cara pensou algo sensacional, né? E ele tem uma coisa que, um paralelo que ele faz com a música, né, que eu acho genial, tá? Ele diz assim, né, olha, imagine um sujeito que gosta só de música clássica. Ele é um cara que só gosta de música clássica e ele odeia todos os outros tipos de música. Certo? Todos os outros tipos de música. Porém, tá, um dia ele ouve jazz, né, e ele começa a gostar de jazz. Né, certo? Ele simplesmente, né, começou a admirar o jazz. E aí o Smith Leuco faz uma pergunta que é bem religiosa. Tá? Esse sujeito se converteu ao jazz? Certo? Tá? E aí ele diz, não, ele não se converteu ao jazz. Certo? Ele ampliou o seu sistema de crenças, a sua percepção do mundo. Certo? Tá? Veja, né? No fundo, antes ele só gostava de música clássica, certo? Mas dado o fato de que ele vivia num mundo em que pessoas tocavam outras coisas, que não só música clássica, ele simplesmente tolerava a existência da música, né? O ideal seria que todas as outras desaparecessem e só existisse música clássica. Certo? Mas, dado que ele vivia numa sociedade plural, ele tolerava. Certo? E ele nunca teve justamente a atitude de tentar entender essa música. Certo? No momento em que ele ouve a música, o jazz, certo? Presta atenção na música, ele começa a achar algo de interessante lá também. Certo? Tá? Então, veja. E aí o Smith vai dizer, essa é justamente a posição transformativa que o pluralismo nos pede. Ou seja, não é que nós temos que abandonar nossos sistemas de crença, não é que tudo vale, tá? Não é que nós temos que ser completamente céticos, certo? Tá? E não é que nós temos que nos fechar, tá, em nós mesmos, certo? Tá? Basicamente, né, aquilo que eu estou chamando aqui de humildade epistêmica, no fundo, é uma forma de eu me livrar de todas essas atitudes, do ceticismo, do relativismo e do dogmatismo. Por quê? Porque justamente eu me coloco numa posição de investigação sobre as coisas. Certo? Tá? E veja, né? O sujeito que ouve jazz, tá? Agora, né, o Smith Leuco diz agora, ele é um sujeito que não simplesmente gosta de música clássica. Ele é um sujeito que gosta de música clássica e de jazz, certo? Ou seja, o gosto musical dele sofreu uma transformação, certo? Eu não preciso deixar aquilo que eu gostava ou aquilo que eu acreditava necessariamente, tá, para gostar de outra coisa. Tá? Parece que em filosofia política, parece que em questões democráticas, né, uma atitude como essa parece, para mim, pessoalmente, muito interessante. Tá? Porque, no fundo, né,
como a democracia é uma eterna construção, é um processo e não algo pronto, tá? Ela necessita ativamente da criatividade humana, certo? Tá? E a criatividade humana é necessariamente plural, certo? Novos desafios vão acontecer à democracia a todo momento. Tá? E é preciso respostas criativas a esses novos acontecimentos. Certo? E como é que eu faço isso? Né? Eu não faço isso me fechando no meu sistema de crença e dizendo, bom, já está tudo dado, pronto, definido, e é assim que nós vamos viver a partir de agora. Não, no final das contas, eu preciso justamente, né, me colocar numa posição em que eu tenho algo para aprender, né, em que eu tenho algo novo a conhecer sobre determinadas coisas, certo? Então, veja, essa é uma posição, tá, que eu chamo aqui de pluralista, e que entra num debate, né, mais amplo de filosofia da religião, que é a respeito da diversidade religiosa, né, que basicamente, no seu debate geral, tem tido 4 posições básicas, que é o naturalismo, que vai justamente negar, né, que qualquer discurso religioso tem alguma coisa a dizer, certo? Então ele vai dizer, olha, né, todas as religiões, né, são sem sentido, na forma mais básica, né, de pensar o naturalismo, né, são sem sentido, né, elas não tendem à verdade, não dizem nada, né, não são sistemas cognitivos no sentido forte do termo, então eu não preciso ligar para ela, né, e a diversidade religiosa é só uma prova disso. Como eles não conseguem se entender, então, né, é uma prova de que não funciona, certo? Que são sistemas cognitivos equivocados. Né? Uma segunda posição, que é o exclusivismo. O exclusivista vai justamente dizer, olha, né, a minha religião é a verdadeira e todas as outras estão erradas, certo? E eu sempre falo que um exclusivismo forte é um exclusivismo de sistema, um exclusivismo que diz o meu sistema é completamente certo e o outro sistema é completamente errado. Certo? O outro sistema de referência é completamente errado. Bom, eu sempre digo que é um meio caminho, tá, para você justamente levar a fundamentalismos religiosos. Certo? Então, me parece um pouco difícil de aceitar. Uma terceira perspectiva é o inclusivismo, que é aquele que diz que, bom, né, apesar de haver uma religião que é verdadeira e uma única religião que salva, né, é possível que existam verdades, né, e certas práticas que estejam corretas, então, né, é possível trazer, digamos assim, essas outras religiões, né, para o debate, né, e ouvi-las em algum sentido. Tá? Só que sempre prescinde desse fato inicial, né, de que eu me coloco numa posição privilegiada em relação aos outros sistemas. Certo? O que parece muito complicado no debate público também, né, porque justamente eu sou privilegiado nesse debate. Então eu posso falar de digamos assim, de um pedestal maior que você. Né? É um pouco complicado. Já o pluralismo, né, é aquele que vai dizer que, como ponto de partida, pelo menos, né, nós devemos acolher todos os sistemas de crenças e tentar debater com eles, certo? Mas, claro, nem todo pluralista vai achar, né, vai ter essa posição que eu tenho aqui, que é justamente dizer que, no debate público, um bom pluralista tem humildade epistêmica, tem justamente, né, a capacidade de entrar nesse debate, tá, respeitosamente, tentando entender e compreender o que o outro sistema, né, tem a dizer. Certo? Para então, justamente, né, construir, né, debates, né, profundos e importantes, né, sobre, né, esse sistema democrático em que nós vivemos. Né? Para finalizar, eu gostaria de dizer, né, assim, que essa atitude de humildade epistêmica talvez seja uma das grandes coisas que falta hoje, né, na política nacional em geral, né? Ou seja, justamente essa capacidade, né, de você se colocar, né, no lugar de pessoas que pensam diferente de você e tentar ver por que elas sentem, né, no que elas pensam. Né? Veja que aqui eu não falei várias coisas sobre diversidade religiosa e democracia. Eu não falei sobre política partidária, né? Eu não falei sobre, né, várias outras questões que aí se surgir aí, né, nas perguntas depois eu posso falar, certo?
para respeitar o tempo aí, eu finalizo aqui, pode ser, Miguel? Aí deixo Ótimo, aberto ponto. também, né, para discussões aí, né, com vocês. Aqui eu tenho uma pergunta do Pedro Marques Sintra. E ele diz assim: professor, vejo que uma das principais características da modernidade é a burocratização do mundo. Poderia falar da religião por esse prisma, se for possível? Daí ele agradece a resposta. Bom, eu vou ficar devendo, tá? Assim, essa fala dessa questão, porque realmente é uma coisa que eu não conheço, não me sinto à vontade para falar e para não falar besteira, né? Justamente eu não gostaria, né, de falar a respeito disso. Sei que tem muitos autores, né, que trabalham, tá, sob essa perspectiva, tá? Mas eu realmente não conheço, tá, desse debate, tá, para justamente emitir opiniões, né, ou emitir algumas questões em relação a isso. Então, essa primeira realmente eu vou ter que deixar, né, em aberto. Eu peço desculpas, tá, mas até para me colocar numa posição de humildade aqui, não vou falar besteira, tá, para vocês, tá, a respeito, tá, daquilo que eu não conheço, tá. Eu prefiro realmente não falar por não conhecer o assunto, tá. Certíssimo. Tudo bem, professor, obrigado, ele respondeu. Tranquilo. Desculpa aí, Pedro, foi mal, tá? Mas é que realmente eu não conheço dessa temática. Tá? O professor, eu gostaria que o professor, eu gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre esses vários sistemas de que o certo é o que eu sigo, o certo é aquilo que eu prego e tal, mas dentro já do campo da democracia, mas no campo científico, como isso funciona para o senhor? Como o senhor vê isso? Como assim no campo científico? O debate dentro da própria ciência, é isso? Não entendi. O debate dentro da própria ciência, falando? Acho que está travando um pouco, né? Tá gravando. Tá. Deixa eu tentar. Se eu entendi sua pergunta, você quer justamente perguntar como é que funciona isso internamente, a ciência, a questão do desacordo? Isso? Nesse campo em geral. Então, veja, né? A ciência, eu não sou um filósofo da ciência aqui também, né? Assim, então não sou um especialista nisso também, né? Mas a ciência é claramente um campo, né? Assim, você não tem consensos, digamos assim, gerais sobre, né, determinado assunto que dure por muito tempo, digamos assim, exceto, claro, né, certas leis gerais, né, da natureza, da física, né, da astronomia, enfim, né. Mas nos debates cotidianos, na resolução de problemas cotidianos, digamos assim, você tem um enorme, né, desafio. Em momentos, justamente, chega, né, ao ponto de você realmente não ter um resultado claro, né, ou rápido, né, em relação a determinado assunto, né? Só para pensar, né, rapidamente nisso, né, assim, veja, né, você tem dentro da história das ciências vários debates, né, que demoram vários anos, né, para que se chegue a um consenso, né? E a gente sempre fala em consenso, mas pode ser muito possível você pensar que tenha dentro da ciência pessoas que ainda não se convenceram, apesar de nós falarmos em consenso, né? Por quê? Porque justamente tem, né, a grande maioria das pessoas, dos cientistas, dos especialistas dessa área, acha, né, ou entende, vê provas, evidências, né, de que a teoria X, né, é mais válida, melhor do que outra teoria, né? Eu acho que aqui, né, assim, pensando um pouco mais em uma espécie de sociologia da ciência, a gente tem que pensar que problemas científicos, né, eles podem um dia retornar, né, ou teorias que foram deixadas de lado podem um dia retornar com novas evidências, né, assim, isso parece muito claro, né, no debate, né, da ciência. Claro que aí você tem uma discussão, tá, bem interessante, que é
pensando em religião e ciência, né, que é justamente se é possível, né, existirem verdades científicas, né, dentro da religião, né, ou se aquilo que a religião fala, né, é, por exemplo, né, constituem verdades ou em objetos da ciência. Né? Bom, há muita literatura, né, assim, né? Eu gosto muito de um texto do Ian Barbour, né, que justamente vai mostrar, faz todo o histórico dos vários, né, das várias formas, né, em que ciência e religião podem, né, se ligar, né, desde, né, você tem teorias que são completamente, que vamos dizer que a religião e a ciência são completamente opostas, então aquilo que a religião diz, né, não cabe à ciência dizer nada, né, e aquilo que a ciência diz não cabe à religião dizer nada, né, a de conflito permanente, né, que é, por exemplo, um dos grandes defensores, né, contemporâneos é o Richard Dawkins, né, dizendo que, né, religião e ciência são conflitantes, né, ou seja, se uma está certa, a outra necessariamente está errada, né, isso que o Dawkins diz, né, ou seja, se a ciência está certa, a religião necessariamente está errada, se a religião está certa, a ciência necessariamente, né, está errada. Né? Então, veja, e, por outro lado, você tem autores, né, que vão pregar algumas pontes, dizendo, né, que justamente há algumas relações ou algumas discussões que podem, né, ter aí, né, uma discussão conjunta sobre isso, mas realmente não há um acordo, né, final, né, sobre várias dessas questões. Né? Veja que, né, é muito comum você ouvir, olha, bom, veja, né, aquilo que a ciência descobriu agora é algo que talvez a religião X já tivesse pensado de alguma forma, só que a gente tem que pensar que ela não pensou cientificamente, ela pensou religiosamente, né, nessa questão. Né? Então, foi uma coincidência, digamos assim, né, a gente chegar a isso. Agora, eu sempre acho que tem que ter um cuidado muito forte na relação entre ciência e religião, tá? Que é aquilo que o Mikael Stenmark, tá? Que é um filósofo sueco, costuma dizer. Eu gosto muito da tese dele, tem um livro chamado, né, Ciência e Religião, um modelo multidimensional. Tá? E o Stenmark tem uma tese que ele diz, olha, basicamente, a religião e ciência elas podem estar junto, tá, em algumas coisas. Por exemplo, em valores, na questão de compartilhar certos valores, tá? A religião pode servir de ponto de partida para questões científicas, tá? Ou seja, né, por exemplo, né, uma das grandes questões hoje, uma das questões que se discute na neurologia é o que faz as pessoas terem fé, por exemplo. Né? Tá? Então, o ponto de partida é justamente religioso, é uma questão religiosa. Né? Agora, o ponto de chegada, digamos assim, o resultado não pode ser. O que isso quer dizer? Né? Basicamente é o seguinte: se nós fizermos pesquisa científica séria, tá? Se nós levarmos a sério a ciência, pode ser que, apesar de que a gente comece a pesquisa com motivações religiosas, se nós tivermos a humildade necessária para reconhecer que a ciência nos levou para outro caminho que pode, digamos, ser contrário àquilo que a religião está dizendo, tá? Nós temos que ser sinceros e admitir que não dá para, né, ligar, né, as duas coisas. Então, o resultado me parece que ele tem que ser sempre independente, certo? Tá? Ele tem que se sentir, tem que se guiar justamente, tá, por questões puramente científicas, certo? O resultado da pesquisa científica, certo? Tá? E veja, né? Só que, claro, aí voltando só à ciência, né, a gente tem que pensar que é muito comum na ciência, né, o desacordo epistêmico entre pares epistêmicos, tá, que estão tendo o mesmo objeto, né, as mesmas condições de pesquisa e chegam a resultados diferentes. Certo? Que é um grande problema da filosofia hoje, né, que é como conciliar isso, por exemplo, né, a chamada filosofia do desacordo, né, que é bem interessante, mas a gente não vai ficar, né, discutindo aqui agora, porque não vamos ter tempo, né, mas quais seriam as posições que nós teríamos, né, em relação a isso. É muito um tema muito legal também de se debater. Não sei se te respondi, não sei se era isso. Né? Não, respondeu, ótimo. Excelente. Temos mais uma aqui, deixa eu só subir aqui, da Marilene Batista. Ela fala, professor, ao adotar a humildade epistêmica, como definir um critério de avaliação entre visões de mundo?
critério de gosto, barra percepções, sensitivo, me parece um pouco determinado. Veja, a grande questão, tá, da humildade epistêmica é que ela é uma atitude de investigação, tá, certo? Ou seja, né, basicamente, né, os critérios vão variar do que nós estamos discutindo, na verdade, certo? Tá? Por exemplo, né, tem muitos autores que dizem que o critério verdade e falsidade, né, ele não é um bom critério, tá, para você aplicar para a ética, por exemplo, né, ou para questões éticas e políticas, certo? Tá? Então você vai ter que descobrir critérios. Eu acho que a grande questão aqui me parece que a unidade epistêmica justamente não põe um critério como ponto de partida, certo? Ou seja, não é que como um ponto eu preciso que todos compartilhem X ponto de partida, tá? Para que então nós possamos entrar no debate. Certo? Pense no debate político hoje, né? O debate político mesmo do dia a dia, lá no Congresso, lá no debate entre partidos políticos e os nossos debates políticos nas redes sociais. Tá? É uma ilusão achar que o nosso debate político é um debate puramente racional. Certo? Então, assim, vamos ser sinceros conosco mesmo, vamos olhar o debate político, né? E nós vamos ver lá interesses dos mais diversos, emoções, crenças, certo? Tá? Tudo isso entra no debate político. Tá? E a grande questão não me parece avaliar, né? Inclusive tem alguns textos que eu falo isso, não me parece avaliar as visões de mundo como um todo. Certo? Esse é o primeiro passo. Eu não tenho que ver a visão de mundo como errada ou a visão de mundo como certa. Certo? No fundo, visões de mundo são visões de mundo, né? E em muitos casos elas são pré-racionais. Por isso que eu gosto da noção de imagem de mundo, porque, né, lá no alemão tem uma diferenciaçãozinha que eu gosto, né, que é entre Weltanschauung e Weltbild. Né? Weltbild sendo imagem de mundo, e Weltanschauung seria mais ou menos uma tradução, visão de mundo, né? Ou seja, a visão de mundo no sentido mais racional, mais pensado, ou seja, né, como ideologias e assim por diante, e imagem de mundo como algo mais básico, como algo, inclusive, pré-racional. Tá? E tem toda uma discussão, né? Eu estudei durante muito tempo o Wittgenstein como meu autor principal, e lá no Da Certeza, por exemplo, o Wittgenstein trabalha muito com a ideia de Weltbild, né? Que é justamente essa imagem pré-racional que nós formamos do mundo. Certo? Veja, nossa imagem de mundo, nossas crenças básicas, nossas crenças fundamentais, nós não adquirimos através de raciocínio. Certo? Nós não pensamos sobre elas. Certo? Tá? E também nós não a criamos numa espécie de competição, por isso que eu coloquei entre aspas a competição antes lá, né? Nós não criamos como uma competição em relação a outra, tá? Imagem de mundo. Ou seja, nossos pais, né, nossos professores, enfim, eles nossos amigos de infância, né, eles não colocaram em nós, eles não pensavam assim, né? Então, Marciano, agora você vai aprender, né, X coisa, tá? Mas esse X coisa que você está aprendendo, tem outra pessoa lá que não concorda, certo? Mas os argumentos para você concordar com isso são esses, esses e esses, certo? Não é assim que nós aprendemos. A nossa imagem de mundo, né, ela foi formada meio que, aquilo que o Wittgenstein vai dizer, meio que instintivamente, né? Não instintivamente no sentido de que é algo já pré-determinado, mas meio que ao acaso, né? Digamos assim, nós fomos formando, dialogando com pessoas, conversando, enfim, né? E foi assim que nós formamos a nossa imagem de mundo. Tá? Muito mais tarde nós começamos a pensar algumas coisas da nossa imagem de mundo e colocar à prova algumas coisas da nossa imagem de mundo. Veja que isso é completamente anticartesiano o que o Wittgenstein está dizendo. O Wittgenstein está dizendo que a dúvida categórica é impossível. Tá? Por quê?
Porque, basicamente, eu não tenho como colocar, tá, todo o meu sistema de crenças à prova para, então, começar a construir um sistema de crença novo. Por quê? Porque, para mim colocar todo o sistema de crenças à prova, eu preciso acreditar em algo. Certo? Então, assim, eu estou sempre acreditando em algo. Tá? Então, é bem anticartesiano o que o Wittgenstein está dizendo. Então, partindo dessa ideia wittgensteiniana, no fundo, tá, eu dificilmente, tá, as brigas entre religiões ou as discussões entre religiões se dá na vida prática porque o sistema todo está errado. Tá? Como se o cristão disse assim, o budista todo está errado. Certo? Não. As discussões na democracia, elas não precisam dessa discussão. Por quê? Porque eu vou discutir crenças, né, pontuais. Tá? A discussão vai se dar sobre crenças pontuais. E essas crenças pontuais que eu vou discutir. Certo? Tá? Bom, o critério que nós vamos ver aqui, vamos ver, né? Verdade e falsidade, né? Sei lá, né? Algumas questões são puramente utilitárias, o que é melhor, por exemplo, né? Para a sociedade como um todo, em determinada situação, outros critérios extremamente pragmáticos, certo? Então, na verdade, o que, de certa forma, essa minha proposta traz é justamente a eliminação da necessidade de um parâmetro para avaliar o sistema como um todo, certo? Eu não preciso avaliar o sistema como um todo, certo? Tá? Tranquilo? Saiam da religião um pouco e pensem politicamente falando, tá? Vamos lá, né? Peguemos aí, né, duas posições, tá, clássicas, né, da filosofia, por exemplo. Né? Vamos pensar, né, Adam Smith e Karl Marx, por exemplo. Certo? Em termos práticos, porque é isso que se trata de democracia, em termos de discussão justamente do que nós precisamos viver, será que realmente nós precisamos da discussão? Bom, tudo aquilo que Marx diz está errado e nós precisamos queimar os livros de Marx, ou por outro lado, né, nós vamos queimar os livros do Adam Smith? Me parece que não. Certo? Me parece que a discussão é justamente sobre questões pontuais, sobre, por exemplo, distribuição de renda, né? Qual que é o melhor ponto de partida, certo? Se nós queremos, né, uma sociedade igualitária ou não igualitária. Tranquilo? Me parece que as discussões na prática política ou na prática democrática, na democracia, e eu estou pensando em democracia plural, certo? Na democracia plural, elas são pontuais, são sobre questões, sobre crenças, né? Não sobre a visão de mundo completa. Certo? Veja, eu sempre digo assim, sempre penso comigo mesmo assim, quando a pessoa diz, olha, né, a religião é um mal em si, certo? Será mesmo que ela é um mal em si? A gente não pode negar, por exemplo, o grande papel que as religiões desempenharam nas civilizações humanas. Né? O grande papel que elas desempenharam, por exemplo, né, inclusive para o surgimento da modernidade, do iluminismo. Certo? O grande papel que muitas desempenham hoje, né, em comunidades carentes. Certo? O papel de senso comunitário que elas desempenham. Ou seja, não sei se tem coisas erradas nas religiões? Tem. Certo? É óbvio, sim. Daí vamos debater isso na sociedade democrática. Então, eu não preciso de um critério para saber qual sistema está correto e qual sistema está incorreto. Certo? O padrão de discussão das questões, né, eles vão surgir muitas coisas. É óbvio que, na maior parte, em grande parte das questões, as discussões vão ter que ser racionais. Né? Não vou partir, né, para a batalha, né, corporal, né, para decidir qual que é a melhor posição. Né? De certa forma, bom, primeiro é justamente a racionalidade, né, dessa discussão, mas não uma racionalidade abstrata, né, certo? Mas uma racionalidade do dia a dia democrático. Certo? Em muitas situações, né, e é assim que nós tomamos decisões na democracia. Certo? Na democracia, as decisões, elas justamente são decisões de cunho prático, de cunho que nós precisamos decidir em muitas situações, né? Sem
pensar em grandes teorias que poderiam, né, avalizar essa decisão. Claro que teorias são importantes porque justamente elas pontuam, elas nos fazem, né, pensar possibilidades diversas. Certo? Aqui não, pelo amor de Deus, não pense em anti-intelectualismo. A posição de humildade epistêmica é justamente intelectualista. Certo? É uma posição extremamente intelectualista. Por quê? Porque é uma posição de investigação. Certo? É uma posição de não acomodação com a verdade. Certo? Tá? Dizer que eu não conheço a verdade é justamente lançar a lei em busca dela. Certo? Tá? O Wittgenstein tem uma coisa, né? Que, se não me engano, é no Tractatus, pode ser que eu estou pecando aqui, né? Mas assim, o Wittgenstein diz o seguinte: olha, bom, né? Se nós escrevêssemos o livro completo do mundo, né? Ou seja, nós explicássemos todo o mundo, tá? Bom, nós não precisaríamos mais de ciência, por exemplo. Para que serviria a ciência? Certo? Se nós já teríamos a verdade. Certo? Se você me permite, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? Né? Eu sempre penso assim, tem uma questão, os cristãos vão saber aqui, né? Tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que eu acho fantástico, que é justamente quando, né, Pilatos pergunta a Cristo, né? Lembra que Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida e tal, né? E aí Pilatos pergunta a Cristo: então diga-me qual é a verdade, né? E Jesus silencia, né? E eu sempre brinco assim, né? Que foi fantástico, né? Por quê? Porque imagina, se ele é o filho de Deus, né? E Deus, por consequência, né? Se ele nos diz o que é a verdade, acaba tudo, né? Porque no final das contas já está dado, certo? Né? Mas ele diz: não, peraí, deixa eles resolverem isso, tá? Essa é uma brincadeira aqui, né? Certo? Mas, no fundo, assim, a posição de humildade epistêmica nos lança à frente, certo? Porque ela primeiro reconhece que eu não tenho a verdade, certo? Que eu não conheço tudo. E essa me parece uma posição muito frutífera em termos filosóficos. Não sei também se respondi, né? Com certeza depois vocês podem brigar comigo. Professor, uma última pergunta aqui, é uma pergunta mais amigável, do Pedro, que fez a primeira pergunta. Ele pergunta se o professor já leu Saramago, e se já leu, se gostou. Qual o livro do Saramago que ele está se referindo, será? E aí, Pedro, qual o livro que você está se referindo? Já li Saramago. Né? Acho que ele está falando, né, do Evangelho segundo... Né? Não é isso? Vamos ver se ele responde. Deixa eu ver. Deveria ter especificado. Não, já li Saramago, tá? Assim, eu acho que o que ele está pensando é justamente, né, no livro que Saramago propõe, né, uma espécie de cristianismo, né, sem... viu? É o Evangelho segundo Jesus Cristo. Né? É bem isso que eu imaginei. Né? Antes de eu ler esse texto do Saramago, eu li 2 textos do Saramago, por isso que eu perguntei qual que é justamente, né, esse, né, e o ensaio sobre a cegueira. Né? Assim, tem 2 textos que eu li dele. Né? Mas assim, tem antes de ler esse texto do Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu li na época do meu doutorado, tá? Eu li um outro texto, tá? Que é o texto do Tolstói, tá? Os Evangelhos do Tolstói, tá? Que tem uma tese, tá? Em certos sentidos, parecida, né, digamos assim, com a do Saramago. Agora, assim, tanto Tolstói quanto Saramago, se a gente pensar em termos de filosofia da religião, eu acho que é isso que o Pedro está pensando aqui, né? Literariamente adorei, tá, Pedro? Assim, adoro literatura, literariamente Saramago é genial, né? Mas pensando em filosofia da religião, digamos assim, tá? Eu acho que tem algumas coisas que tanto Saramago, quanto Tolstói, quanto outros autores que tentaram, de alguma forma, fazer um ensaio religioso, tá, de literatura,
Mas é sempre difícil analisar literatura pelo viés da filosofia, eu não gosto muito disso, tá, gente? Assim, então aqui é só estou pensando alto agora aqui, não é, bem, não é uma teoria, tá, Pedro, que eu tenho, tá? Só uma ideia. Então, literariamente, eu gostei muito. Então, assim, eu acho que é uma visão um pouco parcial do que é a religião, tá? E do que é o cristianismo, por exemplo, tá? Ou de como que ele seria, tá? Então, nesse sentido, eu acho que literariamente é bem interessante, tá? Enquanto filosofia da religião, né? Eu teria minhas reservas, tá? Em ambos os autores, tanto em Tolstói, né, quanto justamente no Saramago, tá? Mas eu acho que enquanto literatura são fantásticos, tá? Enquanto insights também para a filosofia, é importante dizer isso, tá? Eu acho que a literatura também serve muito para isso, tá? Assim, você lê literatura e muitas vezes lá no texto literário você descobre um problema filosófico, e eu acho que Saramago é muito bom para isso também, tá? Assim, e esse texto, tá? É bem interessante para isso, tá? Enquanto insight, para fazer, né, uma discussão sobre, né, inclusive o cristianismo, né, sobre religião em geral, tá? Eu acho que é um ótimo texto que eu recomendo, tá? Que as pessoas leiam, assim como eu recomendo os evangelhos do Tolstói, tá? Também, tá? Que são bem interessantes, apesar de ter assim, muito difícil de encontrar uma tradução em português dele, tá? Assim, mas, né, é um bom texto também para ser lido, tá? A pergunta era só se eu gostei ou não. Eu respondi, eu disse que sim, tá? Excelente. Professor, então acho que já podemos encerrar por aqui. Eu gostaria novamente de agradecer o professor ter aceito o nosso convite. Foi excelente, eu particularmente adorei. E esperamos poder marcar uma próxima, um outro tema, porque foi muito bom, de verdade. E em nome de todos os membros do PET para Ideia, eu novamente agradeço de coração o aceite do professor. Então, eu que agradeço o convite, tá? Sempre bom. Eu ainda sou novo nesse negócio de live, tá? Então às vezes me atrapalha um pouco aqui, mas Todos nós. agradeço o convite, tá? Sempre bom pensar um pouquinho sobre esse tema, e também deixo disponível aí, né? Os canais, e-mail, enfim, né? Mensagens, tá? Para quem ficou, né, com alguma dúvida ou quer fazer algumas outras questões, né? Fique à vontade para fazê-las. Tá? Muito obrigado. Tá? E parabéns pela iniciativa de vocês aí com essas lives. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistiram. Boa noite a todos. Muito obrigado por ter vindo, acompanhado a gente até aqui, né? Uma boa noite a todos e tchau, tchau. Tchau, boa noite.